Se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência para pintar um clássico ainda como Palmeiras e São Paulo, então que me chamem do que quiserem, porque eu não tenho medo de lacrador. Essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem, aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência, mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando primeiro o grupo vestiário que está muito sofrido. Sim, que de repente, dependendo do que ela falar no áudio, deixa mais claro ainda que era pro VAR chamar. Bora. Acontece umas coisas como aconteceu no Morumbi, que foi escandaloso, senão eu não falo da arbitragem. Não falo. O jogo é esse. Salve, salve, rapaziada, ligada aqui no Corte do Beiço. Tamo de volta com mais um vídeo e não tem como não falar da senhora Daiane Muniz, que prejudicou o São Paulo e interferiu diretamente na eliminação do São Paulo hoje para o Palmeiras, né? Rui Costa falou sobre ela, Pilhado falou sobre ela, também tivemos ali André Reine, Ricardo Martins falando sobre o lance polêmico. Os palmeirenses tentam ali se defender, mas a gente vai desmentir um por um aqui nesse vídeo, tá? Vamos ouvir aí, primeiramente, o Rui Costa falando sobre a Daiane. Vamos ver o que o diretor executivo do São Paulo disse, né? Bora! Especialmente ao torcedor do São Paulo, que está doído, sofrido como todos nós, o sentimento torcedor hoje é o nosso. E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem, não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência, mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando primeiro o grupo vestiário que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League. Foi a expressão que eu usei para ela. Meu Deus. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo. Ô Rui, ela não marcou pênalti claro no Lucas Ramon, cara. O que você tá falando? Para de ser idiota, mano. E acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor. A gente não pode fazer disso algo comum e normal. Nossa, Rui Costa, que banana que você é, mano. Que banana que você é. Banana. Uma reclamação assim que não representou em nada o torcedor são paulino. Você mais lambeu. Eu ia falar bola, mas ela é mulher, né? Mas você mais, assim, acariciou a Daiane do que reclamou e defendeu o São Paulo. Ridículo. Ridículo, tá? Aqui o Sormani, rapaziada, comenta aqui, ó. O pênalti pro São Paulo não foi, né? Que ele diz o segundo, né? A Daiane marcou para compensar, mas não compensa porque o pênalti anterior dava o empate ao São Paulo. O marcado apenas diminuiu a vantagem ao Palmeiras. É isso. Não adianta. E eu acho que foi pênalti, inclusive, tá, Sormani? Pra mim foi pênalti, claro. E depois eu vou mostrar o porquê foi pênalti. E vou mostrar ainda o que a Daiane falou sobre o pênalti não marcado. Mas antes, vamos ouvir aqui o Pilhado falando sobre a Daiane. De machista
se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência para apitar um clássico ainda como Palmeiras e São Paulo, então que me chamem do que quiserem, porque eu não tenho medo de lacrador. Eu falo o que eu penso. Não tem nada a ver com gênero, se ela é mulher, se ela é homem, o que quer que seja. Agora, ela não tem experiência, ela não tem rodagem para apitar um clássico ainda, e isso ficou provado. Só que aí não pode criticar porque é mulher. Ela errou absurdamente no pênalti para o São Paulo que não foi marcado, quando o Gustavo Gomes estava com o braço completamente aberto. E ela deu um pênalti depois do Marlon Freitas ali no jogador do São Paulo, numa disputa de bola, que pra mim também não foi nada. Aí, quando você critica, quando as pessoas querem criticar, vão dizer, não, só porque a mulher, o pilhado tá criticando. Eu tô cagando pro que a grande maioria fala. Eu falo o que eu penso. Quem me segue sabe que eu sou de verdade. Uma arbitragem horrorosa, sem coragem, sem personalidade e 2 erros absurdos. Olha os 2 pênaltis que a Daiane foi capaz de errar, né? Num ela marcou, que não houve, no outro escandaloso ela não marcou. Só que aí pouca gente vai criticar pesado essa arbitragem horrorosa. Por quê? Tenho medo de ser chamado de machista, pilhado. Foi na É isso, rapaz. A gente vai ver já os lances aqui, tá? Mas pra mim o segundo pênalti também foi, tá? Acho que o segundo pênalti, o Marlon Freitas, ele é completamente imprudente e ele faz o pênalti. Porque se acerta, se aquele lance é fora da área, ia ser falta. Dentro da área é pênalti. Não tem o que discutir, cara. Vamos lá ouvir o André Reine. Vamos ver o que vai ser falado em termos de áudio. Sim. Que de repente, dependendo do que ela falar no áudio, deixa mais claro ainda que era pro VAR chamar. Porque se ela fala isso, pra mim eu não marquei porque o braço estava colado. O cara que tá vendo precisa chamar. A árbitra que está vendo... O árbitro, é o Thiago Duarte fechou. O árbitro que está vendo no VAR sabe que não tá colado, né? Então é muito, pra mim assim, é muito pênalti. Vamos ver o que vai ser falado em termos de áudio. Nossa, mas se em algum momento ela falou que o braço estava colado, é porque ela é muito burra mesmo. É muito burra, né? Sobre o segundo pênalti, tem uma discussão aqui, porque o Veloso é o cara mais clubista e mau caráter que eu já vi na televisão brasileira, né? Mas olha essa discussão. Não tá queda, não tem nada a ver com agressão, seu André Henning. Não, agressão. Pelo amor de Deus, André. Agressão expulsa o Marlon Freitas também. Expulsa o Marlon também. Gente, ele acerta, vejam por trás. Você quer expulso então também? Não quero expulsão. Não precisa nem dar cartão diminuiu, amarelo. você quer que expulse. É uma imprudência dele colocar a mão ali. Eu usei essa palavra no ao vivo. Imprudência é pênalti, marca da Cal. Olha aí, gente. A imagem é claríssima de acertar a cabeça do cara. Isso aí é pênalti só na Inglaterra, que talvez não marcariam. Pênalti claro, acho que não tem nem reclamação, não. Eu não sei por que eles estão reclamando. E aí vem aqui essa imagem que tá viralizando, rapaziada, da Daiane conversando com o Caleri. Olha só. Eu não preciso, eu vi no campo. Eu não preciso do VAR, eu vi no campo. Parabéns. Parabéns, você viu completamente errado. Porque você é péssima. Você é péssima. E aqui os palmeirenses, eles estão assim, ó. Não, porque a bola resvalou no Gustavo Gomes, na barriga do Gustavo Gomes, no short do Gustavo Gomes. Ele resvalou em um monte de lugar do Gustavo Gomes, né? Mas na mão eles não viram. Aí o Paulo Caravina vem aqui dar uma aula pra esses palmeirenses mau caráter. Porque eu quero muito conhecer na minha vida, eu nunca conheci, mas eu quero muito conhecer um palmeirense de bom caráter. De no mínimo de caráter. Eu até agora não conheci, tá? Nas redes sociais tá cheio de mau caráter. No YouTube, os caras que gravam vídeo, tá cheio. E o Paulo Caravina coloca assim, ó. Resvalar não interfere em nada na interpretação de pênalti ou não pênalti. Tem que mudar a direção drasticamente para levar em consideração um toque no corpo antes de pegar na mão. Pronto, definido aqui. Pegou não sei aonde. Não interfere em nada. O braço está completamente aberto. Pênalti não marcado. Eu gostaria de saber se a Federação Paulista de Futebol, se ela vai soltar algum comunicado, se ela vai falar alguma coisa, se ela vai punir a senhora Daiane Muniz, porque o pênalti é muito escandaloso. E até agora a Federação Paulista ela não se manifesta.
não se Tem aqui o Crespo falando também sobre a Daiane. Vamos ouvir o Crespo também falando sobre a Daiane. Bora. Acontece umas coisas como aconteceu no Morumbi, que foi escandaloso, senão eu não falo da arbitragem. Não falo. O jogo é esse. Falou que tinha que falar. Acho que as imagens falam. Depois cada um, ela acho, juntos com o VAR, escolheram que não era assim. Acabou. Cara, eu fico assim, indignado, mano. Como o São Paulo é mal representado, sabe? Cara, eu fico assim, é inacreditável, cara. Aí que tem mais lance aqui. Você pode ver, a senhora Daiane, ela não marcou as coisas porque ela não quis. Né? Você vê aqui, ó o que o Gustavo Gomes faz com o Caleri. Nada é marcado. Ela só dá o amarelo porque o Caleri grita com ela. Teve um lance também que ela deu um amarelo pro jogador de São Paulo porque o jogador do Palmeiras grita com ela. Então é uma árbitra sem culhão, sem nada, cara. Impressionante. Infelizmente. E tem mais. Olha aqui o Carlos Miguel. Olha o Carlos Miguel. Ele vai pegar a bola, o Arboleda é um burro, um imbecil. Acho que foi o Caleri, inclusive, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Nossa, não acabou ainda. 12 segundos o Carlos Miguel ali. E nada acontece. Enfim, rapaziada, o que você achou da arbitragem da Daiane? Comente aqui abaixo, tamo junto. Esquece, né? Pelo amor de Deus. Eu quero ouvir o áudio do VAR.